Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor seja conosco neste dia. Estamos ainda desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e estamos chegando ao final, mas faremos considerações dos capítulos 19 a 21, com mais enfoque no capítulo 19. Até ontem vimos, e como foi o título dado ontem, sobre suportando a afronta, rogando a Deus que recompensasse com o bem o mal ora recebido. O que vamos refletir hoje pela manhã é quase que sequência com os fatos narrados ontem, mas com a seguinte temática: agora vai e encoraja os teus soldados. Vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 19 e fazendo o link do contexto e principalmente encontrar nessa reflexão uma mensagem prática, plenamente aplicáveis para as nossas vidas, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, pois ela penetra até a alma e o espírito, fazendo divisão, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra tem esse poder de ir no âmago da alma e discernir os nossos mais íntimos intentos e pensamentos do coração. E temos certeza de que ela nos refrigera, revigora a alma, nos dá um norte e, como na mensagem, em muitos contextos, nos dá a palavra de encorajamento àqueles que são nossos liderados, que estão à nossa volta. Mas vamos ao contexto, vamos à leitura a princípio. Vou fazer aqui a nossa ampliagem. Diz o texto: agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. Bem, qual é o contexto aqui? Vimos ontem que Davi, um tanto que já enfraquecido por conta das consequências do seu ato lá atrás de adultério, homicídio do marido, da mulher a quem ele cobiçou, e agora, nesse contexto, ela já era também sua esposa, Batseba. Davi, ele, vitimado pela conspiração do seu próprio filho, Absalão, ele assumiu o trono de Israel, e Davi, então, como vimos ontem, ele estava fugido porque havia sido jurado de morte. Davi, ele estava em fuga, e ele foi para um território dos seus compatriotas, né, de Judá, como
Davi ele era descendente da tribo de Judá, ele encontrou refúgio numa cidade chamada Manaim de um amigo seu chamado Barzilai. E esse Barzilai sustentou por tempos a família, a Davi, sua família e seus soldados. Absalão, ele sabendo onde se encontrava Davi, foi com o seu exército atravessando o Jordão, e ele foi ao encalço de Davi e houve uma batalha sangrenta. Mas nessa batalha, Davi, o seu exército saiu vitorioso, mas ainda que Davi, sabendo que o seu filho Absalão ia ao seu encontro, ele queria ser restituído, voltar ao trono, sim, mas Absalão, seu filho, embora seu filho estava sendo um mau filho, era filho. E Davi tinha dado a seguinte ordem a todos os seus liderados: poupem a vida de Absalão. Faça o que precisa ser feito para que saiamos vitoriosos, mas poupem meu filho Absalão. E o seu imediato principal, um dos seus comandantes e seu primo, Joabe, ele meio que não dava muita importância à literalidade da palavra do rei. Ele tinha uma lealdade para com seu rei Davi, mas em muitos momentos Joabe queria fazer do seu jeito. E nessa de fazer do seu jeito, ele, sabendo que por um descuido de Absalão na perseguição e mesmo na fuga, porque o exército de Davi estava prevalecendo sobre o exército de Absalão, Absalão na fuga, ele se viu preso numa árvore, na galhada de uma árvore, pendurado pelos seus longos cabelos. Davi, pensa numa cena semelhante de um paraquedista que no seu pouso cai e se enrosca numa árvore. Absalão se enroscou com seus próprios cabelos e ali ficou preso, imóvel, não conseguia sair da árvore, dando tempo suficiente para que alguém do exército de Davi visse a cena e, entendendo a palavra do rei de que era para poupar a vida de Absalão, ele vai dar notícias de que Absalão estava imobilizado. E essa notícia chega primeiramente a Joabe, e Joabe vai aonde está Absalão e mata Absalão, dá-lhe flechadas no peito, no coração, e Absalão morre. E essa notícia chega para Davi, e Davi, enquanto o povo, quem era do exército de Davi, comemorava a vitória, porque o maior inimigo até então, Absalão, havia sido morto, chega essa notícia, mas essa notícia, caindo nos ouvidos de Davi, não era um inimigo que havia morrido, era o seu filho. Então, um pai, ele chora, ainda que o seu mau filho estava a todo tempo lhe hostilizando, lhe perseguindo, ou mesmo querendo a sua morte. Mas o coração de pai falou mais alto, e para Davi, ainda que tudo houvesse sido pacificado entre os exércitos por conta da sua vitória, Davi não viu motivo de alegria, e sim motivo de choro, de luto. E tal como ele chorou pelo seu outro filho, o Aminon, morto por Absalão por uma vingança, Davi agora estava enlutado, em pranto, por conta da morte do seu filho Absalão. Bem, passado alguns instantes que Davi ainda volta
para a cidade de Manaim, na casa do seu amigo Barzilai. Essa primeira frase em destaque, no verso 7, agora vai e encoraja os teus soldados, vem dos lábios de Joabe, o comandante de Davi, o que matou o seu filho Absalão. Veja o impacto para Davi. E, em parte, o que Joabe falou acerca dos soldados tinha um certo cunho de verdade. Davi estava como pai, enlutado, entristecido, chorando. E o povo, bom, estamos aqui vitoriosos, estamos aguardando o discurso do rei. O que o rei vai falar para nós? Então, Joabe, ele chega para Davi e fala: levanta-te e vai falar com o teu povo, porque senão você vai perder o seu povo. E Davi, nas poucas forças que ele tinha, ele vai até a porta da cidade, lugar de proeminência, de discurso. E quando o povo, e principalmente o exército ali em Manaim, vê a movimentação do rei, o rei se dirigindo ao local de discurso, ao púlpito, ao altar, pense na tribuna, um local em que todos aguardam a palavra do rei. Por mais que o rei, no seu coração, tinha os seus problemas pessoais, a morte do seu filho, mas ele tinha também responsabilidades, um povo aos seus cuidados. E ainda assim, quando Davi se dirige para o povo, ele traz uma palavra, sim, de encorajamento, embora no seu íntimo, na sua vida pessoal, ele estivesse sofrido, doloroso, mas ele tinha ainda uma palavra de encorajamento, e esse seu povo, os seus soldados, quem os ouviu, foi de fato encorajado pela palavra de Davi. Até aqui, isso nos ensina algo, que por mais que estejamos passando por dificuldades, se Deus nos colocou numa posição de liderança, e não pense somente em lideranças de grande massa. Você, minha irmã, você, minha amiga, você exerce liderança. Se você tem a capacidade de exercer uma influência para seus filhos, para seus colegas de trabalho, ou mesmo no trabalho você tem uma certa posição de destaque, você tem pessoas à sua volta, muitas vezes você está sofrendo, está rangendo, algo que te acontece na sua vida pessoal te desestabiliza. Às vezes um luto, talvez não um luto, mas alguém na sua família que está num hospital sofrendo e você sofrendo junto, ou mesmo um conflito familiar em que você está com problemas na sua vida conjugal. Ninguém muitas vezes nem sabe da sua luta, e ao mesmo tempo, somado a isso, você não tem tempo para a depressão, porque tem pessoas à sua volta que dependem de você, e muitas das suas atitudes, por mais que no seu sofrimento pessoal, se você se dispõe a agir, vai trazer coragem, vai trazer ações efetivas, e você é desafiado a fazer isso. Muitas vezes pensando também em quem exerce outros tipos de liderança. Eu que convivo muito com pastores, professores, eu sou professor também, muitas vezes também nós estamos com problemas, com dores pessoais, e temos responsabilidade, e ainda assim, quando nos dispomos a transpor isso, ou assim, não dá tempo para o sofrimento, ou mesmo em meio ao sofrimento, continuar na ativa, pessoas são abençoadas
por uma palavra de encorajamento, quando encorajamos os nossos soldados, encorajamos os nossos colegas de trabalho, os nossos parceiros no ministério, encorajamos as ovelhas do Senhor Jesus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a um luto, e você pode estar sofrendo por uma dor semelhante a essa agora, uma enfermidade na família, um momento de luto, mas vem pessoas, Deus usa pessoas que vêm e falam: levanta-te, vai e encoraja o meu povo. Pode doer. Imagina aqui, Davi sentindo a dor do luto, da perda do seu filho, ainda que o seu filho se pôs como seu inimigo, mas no coração de Davi não era o seu inimigo, era seu filho. Vindo de umas palavras de alguém que lhe foi desobediente, Joabe, o seu comandante. Se mova, rei, faça alguma coisa. E às vezes Deus usa alguém com problemas, mas para nos mobilizar, nos levantar, nos reerguer. E essa força não vem de nós mesmos. Deus usa essas circunstâncias e como estamos acompanhando na vida de Davi, Deus, desde o momento que decidiu perdoar o seu pecado e ainda com todas essas consequências, Deus lapidando o coração de Davi, porque já estamos vendo um outro Davi, um Davi mais misericordioso, mais responsável, e ele sim, sai lá do seu quarto, na casa do seu amigo, vai lá na tribuna, vai falar com o povo, vai assumir o papel pelo qual ele foi chamado para ser rei. E foi Deus que o chamou para ser rei. Minha irmã, Deus te chamou para ser professora da escola dominical, te chamou para estar à frente, liderando o grupo de louvor, te chamou para estar servindo às mesas, te chamou para cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, a exercer o seu trabalho como professora, como advogada, como servente. Você, meu irmão, meu amigo, Deus te chamou para exercer o seu serviço de pai, ou mesmo você jovem como filho, em servir, em cuidar de pessoas, em desenvolver o seu estudo com zelo, com dedicação. Deus nos chamou para trabalhar e por meio do trabalho cuidar de pessoas. Todos nós, pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas, somos chamados por Deus para cuidar de pessoas e nisto honrando a Deus em cuidar de pessoas, amando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e amando e cuidando do próximo como já cuidamos de nós. Esse é um ministério de vida que envolve cuidado de pessoas, honrando a Deus com isso. Muitas vezes estamos sim sofrendo com dores pessoais em diversos contextos, mas só mesmo uma palavra de Deus para vir ao nosso encontro e dizer: tenha bom ânimo, eu estou contigo no teu sofrimento. Agora vai, levanta e cuida do meu povo. E com isso, voltando para finalizar, naquele momento de maior fragilidade, quando Davi estava fugindo, lembra quando falei ontem, quem acompanhar a mensagem de ontem vai lembrar de que esse Simei estava amaldiçoando e tacando pedras em direção ao rei, aos soldados e à sua comitiva. Esse mesmo Simei, vendo que Deus havia dado vitória a Davi, aí fala: eu vou morrer. Então, se por mera preocupação pessoal ou arrependimento mesmo, eu quero acreditar no arrependimento porque ele diz: eu pequei. Ele vai diante do rei, diante de Davi, fala: olha, perdoe a insanidade que eu cometi, me perdoa. O mesmo Abissai que tinha falado antes
Quem é esse cara, rei? É um cão morto. Deixa que eu corte a cabeça dele. De novo ele fala, bom, agora estamos já numa posição, já fomos restaurados, exército vitorioso. Tá muito mais fácil agora. Rei Davi, esse cara atentou contra o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor, o separado do Senhor para ser rei. Ele deve morrer. E Davi, na mesma palavra de antes, de misericórdia, e aqui de alguém num processo de amadurecimento, diz, mais uma vez, filhos de Zeruia, que é Abissai e Joabe, que tenho eu contigo, vocês querem agora assumir a posição de rei? E ele vira para Simei e fala, e sob juramento, você não vai morrer. Então houve, da mesma forma que Davi, ele pediu, e isso aconteceu na sua própria vida, ele pagando com o bem o mal que havia recebido. A mesma coisa que Jesus falou no Sermão da Montanha, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Veja que, mais uma vez, Davi reflete o que Jesus diria anos, séculos depois, sobre o amor, a misericórdia aos inimigos. E isso nos ensina a mesma coisa, mas aqui, no momento de dor, de fragilidade, encontrar forças no Senhor para fazer algo que muitas vezes deixam pessoas comuns perplexas. Agora é a oportunidade de pagar na mesma moeda. Agora é a oportunidade de mostrar quem é o forte. Mas Davi, na sua fraqueza, mostrou a verdadeira força no Senhor. O povo de Deus, sensíveis à voz do Espírito, faz coisas extraordinárias como essa. O extraordinário não é vencer batalhas na força do braço, mas demonstrar o quão poderoso é a misericórdia e o perdão no Senhor. Ainda que estejamos sofrendo na nossa família, sofrendo no nosso íntimo, em encontrar forças para reerguer e tomar atitudes como essa. Que Deus abençoe as nossas vidas, colocando em prática virtudes extraordinárias como essa. A misericórdia, o perdão sobre aquele que nos ofenderam e tendo condições suficientes de poder fazer algo com as nossas mãos, mas fazemos algo daquilo que procede das mãos do Senhor sobre nossas vidas. Que sigamos esse exemplo. E com isso faremos o nosso mundo, a nossa volta, um pouquinho melhor do que simplesmente agir conforme os nossos interesses pessoais, mas buscando o interesse do reino, o interesse do Senhor. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, Deus. Que a Tua palavra continue nos ensinando a verdadeira virtude, que é encorajar aqueles que estão sobre a nossa liderança, sobre o nosso cuidado, encorajando, ainda que em momentos de dor pessoal, mas que o Senhor nos faz superar tudo isso quando decidimos colocar em práticas a palavra do Senhor em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, fique com Deus e agora vai e encoraje os seus soldados, os seus liderados, as pessoas à sua volta, a quem você tem condições de exercer influência, mas uma influência no Senhor, no Espírito do Senhor. Deus te abençoe.